muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma videoaula aqui do Café com Música. Eu sou a Daiane Dezembro, do canal Posso Tocar. Eu sou pianista, cantora e educadora musical, especialista em iniciação e desenvolvimento musical. E é aqui nesse nosso quadro do Café com Música, onde você supra as lacunas da tua formação musical, para fortalecer o que você já sabe, para despertar e para dominar o que você ainda não sabe. Então, para que você aprenda a otimizar o tempo, o aproveitamento, os resultados que você alcança com o teu estudo musical e assim evoluir na música, se tornando capaz de tocar e aprender músicas cada vez mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido do que você sabe fazer hoje, em qualquer instrumento que você toca. Hoje, o tema que eu escolhi para a gente conversar aqui nesse nosso bate-papo é o seguinte: como que eu posso lidar com a mudança de compasso numa música? Como que eu faço quando aparece ali uma fórmula de compasso, de repente aparece outra, de repente troca? Como que a gente lida com isso? Nós vamos ver aqui o que você precisa de fato saber para conseguir tocar a música e fluir na sua leitura, no seu domínio ali técnico e interpretativo, mesmo quando essas fórmulas estão ali variando, quando vem várias fórmulas ou apenas 2 ou 3 fórmulas diferentes, não importa a quantidade. O fato é o que você precisa saber para conseguir dominar. A gente vai chegar nesse ponto aqui durante o nosso bate-papo, tá? Só que eu já aproveito para te apresentar os nossos canais. Eu não sei se você sabe que eu tenho canal nas principais redes aí, nas principais redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, enfim. Então, basta você digitar possotocar.com.br, que é o meu site, e ali você vai encontrar rapidamente o acesso para cada um dos canais dessas plataformas, e assim você pode me acompanhar mais de perto, você pode ver os conteúdos que eu distribuo em cada um dos canais, você também encontra ali o meu canal exclusivo no Telegram, você pode vir participar e ter acesso a materiais também específicos do Telegram, tem ali o download do e-book para leitura de partituras que é gratuito, enfim. Chega junto, que assim você se aproxima e você vai ter acesso a conteúdos de valor que vão te ajudar a crescer cada vez mais, tá bom? Então vamos lá. Para começar o nosso bate-papo aqui hoje sobre esse assunto, eu quero que a gente pense sobre por que a gente geralmente se assusta. Quando entra a fórmula de compasso ali diferente, nós começamos a nos assustar com essas fórmulas de compasso. E a questão é por quê? Por que a gente está tocando uma música, troca a fórmula de compasso e a gente se assusta, literalmente? Porque a gente começa a tender a tentar interpretar, a tentar decifrar aquela fórmula de compasso que está ali. Então, a gente estava, por exemplo, numa leitura em 4x4, de repente vem 3x8, e aí você fala, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? E aí você tenta entender, né, o que muda quando estava o 4 embaixo, quando está o 8 embaixo, o 4 em cima, o 3 em cima, nesse meu exemplo, o que isso muda, o que isso impacta de fato, e só esse simples parar para pensar tudo isso já quebra a tua leitura, né, já quebra a tua fluência, então geralmente dá esse susto mesmo, a gente precisa refletir, só que a gente reflete de uma maneira errada, porque quando há uma mudança de fórmulas, sempre há um elo entre essas fórmulas de compasso, há uma unidade que vai trazer uma sequência única para a música, para a leitura, para a execução daquela música. A fórmula de compasso, ela não quebra a fluidez da música, a fluidez do pulso, a fluidez da sensação musical. Na verdade, a música continua fluindo. Se você prestar atenção quando você ouve, ela está fluindo numa boa. Então, essa quebra que a gente pensa não existe. A gente tem que, na verdade, tentar encontrar e entender qual é o elemento que está ali dando unidade, qual é o fio comum que há entre a fórmula que eu estava e essa nova fórmula. Há algo em comum? Eu preciso encontrar esse algo em comum que há sim. Então não existe não existe uma quebra. Ainda que os compassos tenham uma acentuação própria, e é fato, quando troca de fórmula de compasso, a gente vai trocar a acentuação, o sentido rítmico da música, ainda assim há uma unidade de transição de um para outro. E é isso que tem que te guiar na hora que você estiver tocando e chegar numa música que tem essas mudanças de fórmula de compasso. Essa unidade rítmica. E agora a questão é, onde está essa unidade rítmica? Você precisa entender coisas além para poder chegar a essa conclusão. Cadê o que vai me guiar nesse sentido rítmico dessa fórmula para essa outra aqui? Nós até podemos, assim, ler a fórmula de maneira independente, sabe? Quando a gente vê essa mudança, a gente pode focar e tentar entender uma fórmula de compasso independente da outra. É necessário que às vezes a gente pare e entenda. Porém, esse momento de entendimento é apenas para possibilitar que você enxergue a unidade que há entre fórmulas diferentes. Eu quero dizer a união.
o princípio que há, né, de fluência de uma fórmula de compasso para outra diferente. Então, elas são sim registros de indicações de divisão de pulso, de acentuação, de condução rítmica, independente uma da outra. Elas são. E você pode pensar elas como forma independente, mas você precisa não parar nessa forma independente. Como que eu penso de forma independente cada fórmula de compasso que eu estou? Entendendo o que ela traz para você. Então, antes de você tentar encontrar esse fio comum de uma fórmula para outra, primeira coisa é que você tem que entender o que é aquela fórmula ali. Se você não entende o que é aquela fórmula, o que ela está querendo trazer para você, dificilmente você vai conseguir comparar uma com a outra e encontrar um elo entre ambas, entendeu? Então, precisa estar muito claro para você o conceito das fórmulas de compasso. Precisa estar muito claro para você o que o numerador de uma fórmula indica, o que o denominador de uma fórmula indica, o que caracteriza quando uma fórmula é de compasso simples e a outra é de compasso composto. Esses conceitos têm que estar muito claros para você, porque apenas quando eles estão realmente supernaturais para você, você consegue ter essa fluência de um para outro. Se você já não entende aquela fórmula em si independente, não vai ter como você comparar com outra, tá? Então, se você já tem essa lacuna de entendimento, tem dúvidas de compasso simples, compasso composto, já precisa sanar isso aí. Já tem dúvidas do como que esses compassos vão indicar a subdivisão do pulso, vão indicar a escrita das células rítmicas, vão indicar quais as figuras matemáticas que eu coloco ali. Quando existe uma nuvem, quando isso está muito nebuloso para você, precisa se cuidar disso antes, porque você tem que enxergar, você tem que olhar. Por exemplo, imagina, eu vou dar um exemplo aqui e vou escrever aqui um compasso 4x4, por exemplo. Imagine que você esteja numa situação onde você vai escrever aqui um compasso 4x4, onde você vai ler uma música que esteja num compasso 4x4 e de repente vem para o 3x8. Você tem que entender que o 4x4 é um compasso simples e o 3x8 também é um compasso simples, ok? E que o 4 aqui está indicando que vai ter 4 tempos nessa música, em cada compasso. E que esse 3 aqui está indicando que vai ter 3 tempos em cada compasso. E o número de baixo está indicando uma figura musical que vai preencher cada um desses tempos. Então, o denominador 4 aqui vai representar a semínima e o denominador 8 vai representar a colcheia. E essas duas figuras, elas vão preencher cada tempo. E aí, de maneira lógico-matemática, se eu tenho que ter 4 tempos e cada uma delas preenche um dos tempos, eu vou ter uma escrita rítmica que sempre vai derivar de 4 semínimas aqui. Sempre vai ser esse aqui a minha condução. Mas não é só isso. A partir dessa condução aqui dos pulsos, eu vou poder colocar as variações. Eu coloco as outras figuras que são equivalentes a uma semínima. Então, eu posso colocar 2 colcheias aqui, 4 semicolcheias, ou uma pausa de semínima, ou uma pausa de colcheia com outra colcheia. Eu vou fazendo combinações de figuras que são equivalentes a cada uma dessas semínimas, mas elas vão estar me guiando, essas 4 semínimas. Ao mesmo tempo, você vai saber que aqui nesse 3x8, eu vou ter que ter uma condução sempre de cada compasso sendo regido por 3 colcheias. Porque se eu preciso ter 3 tempos e o denominador diz que essa colcheia preenche cada um dos tempos, logicamente eu tenho que ter 3 colcheias, ou as variações entre elas. Ou eu posso ter 2 semicolcheias para cada um desses tempos, eu posso ter uma colcheia que preenche uma semínima que preenche essas duas aqui, ó. Posso ter uma semínima que vai preencher essas duas aqui e mais uma colcheia. Então, eu vou tendo variações de escritas de divisões desse pulso a partir dessa condução. Isso tem que estar claro para você, assim como tem que estar claro para você essas questões das substituições, das subdivisões do pulso. Isso também tem que estar claro. E se você se depara, por exemplo, com uma fórmula de compasso assim, e aí você já tem que saber também que essa, diferente dessas duas, essa é uma fórmula de compasso composto. Então, o número de cima não vai indicar tempos como essas duas indicavam, porque na fórmula de compasso composto, a funcionalidade dos números aqui é diferente. O número de cima indica a quantidade de subdivisões, então não indica tempo, indica que vai haver 6 subdivisões. E o número de baixo também representa uma figura, assim como essas.
representa a colcheia. O 8 sempre é o número representativo da colcheia. Porém, essa colcheia aqui não é o que preenche o tempo, como estava aqui. Essa colcheia é o que preenche cada uma dessas 6 subdivisões. Então, se eu vou ter 6 subdivisões e cada uma delas é uma colcheia, logicamente eu vou ter uma escrita rítmica que vai ser assim, ó. Assim, tá vendo, ó? Eu vou ter 6 colcheias, tá vendo? Porém, a minha compreensão do compasso composto tem que ir além. Eu tenho que entender que os compassos compostos, eles têm como característica ter 3 subdivisões em cada tempo. Então, tá vendo que eu agrupei já de 3 em 3? Porque eu agrupei para cada tempo. Cada tempo do compasso composto se divide em 3, tem uma subdivisão ternária. Então, isso me indica que nessa fórmula de compasso eu tenho 2 tempos. O 6/8 é um compasso binário, porém um binário composto, por isso que aparece escrito aqui, o que vai reger, né, o compasso, o que aparece escrito aqui regendo o compasso é as subdivisões de cada um desses 2 tempos. Por isso que tem 2 grupinhos de 3 colcheias cada um, o que equivale ao que a fórmula diz. Essa conceituação, essa naturalidade, esse entendimento sobre as fórmulas de compasso e como elas funcionam e como elas preenchem cada um dos compassos, como elas vão dando base para a música fluir, tem que estar resolvido em você. Assim como tem que estar resolvido em você a condução da acentuação métrica, onde você sabe que a diferença de um compasso quaternário para um ternário é a sensação de 1, 2, 3, 4, onde o tempo 1 é mais forte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E você vai sentir 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3. Dá para sentir um peso harmônico, um peso da condução percussiva, onde o 1 vai ser aqui, forte, tem mais 3 pulsos, até que retorne a sensação do forte. Enquanto quando você está no compasso ternário, ó, você vai ter só 2 pulsos até que volte a sensação do forte. Porque o primeiro pulso é sempre mais forte, os outros são mais suaves. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso tem que estar muito claro em você. Aqui também você tem que entender que na fórmula de compasso composto eu vou ter 2 pulsos, né? Então, o pulso 1, pulso 2. Esse é o pulso mais forte do que aquele. Ainda assim, como ele está subdividido, eu vou sentir esse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu tenho que sentir em cada um dos pulsos o 1, 2, 3, 1. Essa acentuação aqui, baseada nessa subdivisão. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso tem que estar, você tem que estar interiorizado com esse senso rítmico. Porque uma vez que essa leitura independente está formada em você, então você tem condições de começar a pensar como que eu transito se eu estiver numa música com essa fórmula de compasso e de repente aparece essa. O que muda na minha prática na hora de eu ler? Como que eu transito de uma para outra? A partir do entendimento de como elas funcionam, essa transição já fica mais clara. E para que agora você possa se apropriar desse entendimento, eu vou dar um exemplo. Eu quero realmente colocar a mão na massa para te ensinar como que você pensaria quando você está indo de uma fórmula para outra, como que você encontra essa união de uma fórmula para outra. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Veja. Imagine que você começa a tocar uma música que está em 6/8, vai. E eu vou fazer uma série de fórmulas aqui. Depois, 6/4. Tá? Depois, acho que eu vou usar um 4/8. 5/8. 3/8. 4/4. Fiz uma sequência aqui de fórmulas, tá? Quando eu estou numa música em 6/8, por exemplo, pode se aparecer essa escrita aqui, ó. Células comuns de aparecer, né? Aqui, por exemplo. Eu fiz aqui uma escrita. E aí, de repente, no 6/4, começa a mudar a escrita, né? Porque muda a fórmula de compasso. Então, eu posso ter isso aqui, ó.
Por exemplo, isso. Aqui. E aí vem 4 por 8. Então começa a vir assim. E aí vem 5 por 8. E aí vem 3 por 8. E aí vem o 4 por 4. Por exemplo, assim. Pronto. Tá vendo? Fiz alguns exemplos aqui para você imaginar essa situação. Claro que numa música, né, às vezes você ficaria um tempo maior no 6 por 8, mais compasso. Aqui eu só escrevi 2 e aí eu já mudei de compasso. Possivelmente você encontraria um tempo maior para cada compasso. Às vezes não. Às vezes também faz um trechinho que muda o compasso muito rápido. Mas enfim, o fato é, se você entende de forma independente, você vai ver que a escrita matemática, lógica matemática, está certinha aqui, né? Ó, porque eu tenho que ter 6 colcheias e aqui eu tenho 3 e mais 3 aqui internamente. Aqui eu tenho 2 e mais uma eu tenho 3. 3 nesse bloquinho, com 3 nesse outro bloquinho dá 6 colcheias. Então, matematicamente, está descrito o que a fórmula pede. Assim como no 6 por 4. 6 por 4 pede que eu tenha 6 semínimas e não mais colcheias. Então, aqui eu tenho 3 semínimas, né? Aqui dá uma semínima, ó. Essa aqui vai dar uma semínima, essa aqui vai dar outra e essa aqui vai dar outra. 3 semínimas, mais uma semínima, 4, mais uma que vem aqui, 5, mais uma, 6. Tá vendo? Eu tenho as 6 semínimas. No 4 por 8, eu tenho que ter 4 colcheias. Então, eu volto a ter as 4 colcheias muito claras. Ó, 1, 2, 3, 4. Aqui tem 2, 1, 2, 3, 4. No 5 por 8, me pede 5 colcheias. E eu tenho 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. 3 mais 2 em cada compasso dá 5. Então, aqui tem 5 e aqui também tem 5. No 3 por 8, eu tenho que ter 3 colcheias. Eu tenho 1, 2, 3. Aqui tem 1, 2, 3. Tá vendo? Tem sempre 3 por compasso. E no 4 por 4, me pede para ter 4 semínimas. E eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Cada 2 colcheias dá uma semínima. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 semínimas. Aqui também tem internamente. Tá vendo que tá matematicamente super coerente, ok? A questão principal é que você pensaria, bom, na hora de eu tocar isso aqui, eu tenho que lembrar que isso é um compasso binário composto. Então, eu vou pegar o meu pulso, e aqui é o tempo 1, aqui é o tempo 2. Se eu coloco um metrônomo, aqui, né? Isso aqui eu toco essas 3 notas em cada pulso. 3 notas aqui, 3 notas aqui, ok? A partir do momento que eu vou para 6 por 4, que também é um compasso composto, eu também tenho um pulso aqui e o outro pulso aqui. Porque eu tenho que colocar 6 colcheias, 6 semínimas, eu tenho que colocar 6 semínimas e aí 3 delas por pulso. Então, aqui está o pulso 1 e aqui está o pulso 2, tá vendo? Você pode, nesse momento, já começar a pensar comigo. Se você pega um metrônomo aqui, liga o metrônomo e fala, eu vou tocar agora, eu vou ler esse ritmo. E aí você pensa, bom, aqui eu estava dividindo o ritmo, o pulso, em 3 notas, tá vendo? Eu estava dividindo o pulso em 3 notas e de repente aqui eu comecei a dividir o pulso em 6 notas. Então aqui eu vou tocar muito mais rápido que aqui, né? Então, eu vou voar, tá vendo? Vou tocar o pulso muito mais rápido. Poderia pensar logicamente isso, certo? Porque já que aqui está o pulso 1, aqui está o pulso 2, e eu vou ter que preencher o pulso muito mais rápido. Aqui, se você pensar comigo, esse é o pulso 1, esse é o pulso 2, esse é o pulso 3 e esse é o pulso 4. Tá vendo? São 4 colcheias, é compasso simples. Então, cada colcheia é um tempo, cada colcheia é um tempo, é um pulso aqui. Então, aqui já ficaria bem mais lento que aqui. Porque aqui você estava colocando 6 notas no pulso, aqui você está colocando uma por pulso. Então, começa a dar essa confusão. Aqui, mesma coisa. Cada uma dessa é uma colcheia no pulso. Aqui é o pulso 1, pulso 2, pulso 3. Esse é o pulso 4, eu posso escrever assim, esse é o pulso 5. Ficaria mais ou menos como esse. E aqui também, 1, 2, e aqui é o 3. E aqui volta a ter divisão do pulso. Porque é a semínima que está mandando aqui, então eu começo a colocar 2 notas no pulso, tá vendo? Então, se você fosse tentar ler pensando dessa forma, você ia pegar um metrônomo e aí você ia, né? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Você já corre aqui, né? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui era 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse tem que tocar muito mais rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí começa a ficar 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Ou tati, 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 tati. E o que eu fiz? Eu mantive entre elas, aqui na minha leitura, o pulso como unidade. Eu não mudei o pulso. Eu peguei o pulso e mantive. E aí eu fui embora subdividindo esse pulso. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 1, 1. E a música vai mudando de velocidade dessa forma. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tati, 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 tati. Tá vendo? Aí aqui vai ficar um pouquinho só mais rápido que entra 2 notas no pulso. Não acontece assim. A música não vem por esse fio da meada, não é o pulso que é a unidade que liga elas. Porque se eu pensar dessa forma, eu acabo mexendo muito na fluência da música, na condução rítmica dela. E não é dessa forma que tem que ser. As fórmulas de compasso, elas têm uma independência para indicar acentuação, para indicar formas de eu conduzir a acentuação métrica de 1, 2, 3. Como, por exemplo, aqui, quando é um compasso quinário, né? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. A acentuação que vem da combinação de um compasso misto. A característica principal da acentuação métrica de um compasso quinário, aliás, de qualquer compasso misto, é essa mistura de compassos simples, né? Então, aqui um ternário com um binário. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. A característica de um compasso ternário como esse é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa acentuação do 1 aqui, né? Isso vai ser mantido, essa acentuação natural, mas não essa quebra de fluência de andamento, porque trocou a fórmula de compasso. Não é por aí que tem que acontecer. Então, a independência das fórmulas de compasso, elas têm que vir para você entender a matemática da escrita, para você entender por que tem essa quantidade de notas em cada pulso. E isso você tem que ter na sua mente. E também para você entender essa acentuação métrica. Mas não é por aí, mantendo cada uma com a sua independência, que você vai conseguir trazer a fluência real da música. Na verdade, se você pensar dessa forma, você continua quebrando a música e ela vai ficar muito estranha na hora de executar. Eu tenho um exemplo para compartilhar isso com você e para deixar isso cada vez mais claro, que eu separei aqui e eu quero mostrar para você esse exemplo. É uma música muito característica disso, de uma banda bastante conhecida chamada Dream Theater. Essa banda ela é bem reconhecida por fazer muitas quebras rítmicas. Eles usam muitos compassos também. Então, toda vez que você pensa, né, num exemplo, quem conhece essa banda logo lembra da Dream Theater lá, porque é muito comum. Eles usam muitos recursos assim que quebra essa sensação rítmica, né, pela constante mudança de compasso. Mas na verdade, não é que há uma quebra, há uma variação de acentuação métrica muito grande. E a fluência é muito. Eu separei um tema deles que é bem bonito e eu recomendo que você ouça esse tema. Quando você estiver acompanhando essa aula aqui, você vai ouvir essa música. É bem bonita mesmo. Chama Sacrificed Songs. Acho que é isso. Sacrificed. Deixa eu ver se é isso mesmo. Sons. Essa é o nome da música da banda Dream Theater. Como é que escreve isso aqui? Assim, Dream Theater, assim. Escute lá. Eu peguei aqui um registro, uma partitura da linha do baixo, que é essa música que o baixista gravou, né, que a banda toca e executa. E eu quero mostrar, quero dividir com você, vai aparecer aí na tela para você agora, para a gente começar a analisar. Observa que essa música, ela começa num 6/8, tá vendo? Tudo bem até aí? Tudo tranquilo. A primeira página, dá uma olhada na página inteira. A primeira página, 6/8. As células rítmicas que estão escritas, a divisão aí,
está seguindo a acentuação de um compasso binário composto, o 6/8 ele é binário composto, está seguindo essa acentuação natural do binário composto, tudo tranquilo. Aí vem a segunda página, essa transcrição é enorme. Segunda página, tudo tranquilo também, até que você vai lá no finalzinho da segunda página e você vê a penúltima pauta. Olha lá a penúltima pauta dessa segunda página. Mudou para 6/4. Aí já começa uma coisa que você fala, tá vendo? Por que ele mudou por 6/4? Seria uma coisa para você pensar, ué, por que ele não continuou em 6/8? Por que ele mudou para 6/4? Mas vamos continuar, só para você dar uma analisada por alto. Vai para a terceira página. Chega na terceira página, a partir da quinta pauta, aí começa o festival. Porque a partir da quinta pauta ele volta para o 6/8. No compasso seguinte, 4/8. No compasso seguinte, 5/8. No compasso seguinte, que já na outra pauta, né, na sexta pauta, 3/8. No outro compasso, 4/8. No outro compasso, 4/4. No outro compasso, 7/8. E depois, 4/4. E aí ele fica, né, 4/4 ali, 2 compassos, vai para outra pauta e já entra 7/8, 4/4, vai para outra pauta, 7/8, vai para outra pauta, 4/4, 11/8, enfim. Olha o que ele faz na terceira página, tá vendo? A variação de acentuação métrica que tá aqui. Isso acontece nessa terceira página aí, adoidado. E aí vai para a quarta página e de novo na quarta página tem isso a partir da terceira pauta, que é a parte do solo. De novo, 4/4, 7/8, 4/4, 11/8, 4/4, 7/8, tá vendo? Cada compasso numa fórmula de compasso diferente, um compassinho para cada. Então, é um excelente exemplo, essa música é muito bonita, viu? Eu recomendo que você escute de verdade. É um excelente exemplo para a gente começar a pensar. Uma vez que você já viu que tem essa coisa, né, tão variada, volta para a primeira página e observa uma coisa comigo. Essa música está em 6/8, compasso binário composto, onde a escrita assim, principal, né, a condução principal é a gente sentir essa subdivisão ternária do pulso em 3 colcheias cada, certo? Onde você sabe que a unidade de tempo é uma semínima pontuada, certo? Cada vez que você pensa no pulso, já que são 2 pulsos, você tem que colocar dentro desse pulso o equivalente a somar 3 colcheias. E quando você soma 3 colcheias, você tem uma semínima pontuada. Portanto, a gente diz que a unidade de tempo, ou seja, aquela figura que está preenchendo o pulso, é a semínima pontuada. Cada vez que você pega um pulso, você tem a semínima pontuada aqui. Tá tudo tranquilo quanto a isso. Porém, observa uma pista que ele colocou logo acima aí, onde ele trouxe uma indicação metronômica, que ele falou que a semínima é igual a 75, é isso? 76, 75. Isso, a semínima é igual a 75. Tá vendo? Ele não escreveu que é a semínima pontuada. Ele escreveu que a semínima é igual a 75. Ele trouxe uma velocidade de andamento, uma indicação metronômica, onde a semínima é 75. Ele não indicou a velocidade do pulso. Ele indicou da semínima e não do pulso, porque do pulso seria da semínima pontuada. Ok, agora vai lá para a segunda página e olha quando ele trocou lá na penúltima pauta, quando ele trocou a fórmula de compasso para 6/4, quando os músicos começaram a pensar em 6/4, então a gente tem uma condução principal aqui, na escrita do 6/4, de 3 semínimas por pulso. Porque assim, como unidade de tempo, nós passamos a ter a mínima pontuada. Isso é o que a fórmula nos diz. Só que observa o que ele escreveu acima. A pista que ele deu de indicação metronômica. Ele coloca semínima igual a 175. Ele mudou a velocidade da música. A partir desse finalzinho aí da segunda página, a partir desse trecho, a música acelera. E muito. Porque antes o metrônomo estava em 75 e agora o metrônomo vai para 175, tá bom? Mudou, mais que dobrou a velocidade, ok? Mudou completamente, ok? E, de novo, ele coloca a semínima 175. Aqui, a unidade de tempo é a mínima pontuada. Não interessa. Ele continua mantendo a semínima igual a 175. Isso aqui é uma pista forte pra gente. Essa indicação, essa insistência dele indicar a semínima como referência da velocidade. E não indicar as unidades de tempo. Ele não coloca unidade de tempo, ele coloca as semínimas. Por que isso, galera? Porque o que une todos os compassos dessa música aqui é a subdivisão da semínima. Existe uma figura em comum para todos esses compassos e que permeia a escrita de todos esses compassos. Que se você observar,
se você ficou atento, você percebe que aqui no meu exemplo, essa figura está muito presente. É a subdivisão da semínima. A semínima, ela é equivalente a 2 colcheias, concorda? Portanto, a colcheia é a subdivisão da semínima. Observa o que tem na escrita do 6x8. Um monte de colcheias. Observa na escrita do 6x4. Um monte de colcheias. Observa na do 4x8. Um monte de colcheias. Observa na 5x8. Colcheias. Na 3x8. Colcheias. Não, mas tem outras figuras, Dani. Tudo bem, mas dá para perceber que elas estão em relação à colcheia. Tipo essa aqui, ela soma 3 colcheias. Observa no 4x4. Colcheia. Então você percebe que tem uma figura que ela passa entre todas as fórmulas de compasso. A mesma figura. Tá vendo? Só a quantidade dela que varia, né? Porque aqui poderia ter até 6 colcheias por compasso. Aqui pode ter até 12 colcheias por compasso, né? 6 mais 6, 12. Aqui pode ter até 4 colcheias por compasso. Aqui 5, aqui 3 e aqui até 8 colcheias por compasso. A quantidade varia. Mas você percebe que há um elo da mesma figura? Pois é. Nessa música do Dream Theater, também. Dá uma olhada agora de novo. Vamos começar a primeira página. Olha aí, ó, a primeira página não tem tanta colcheia escrita na linha do baixo, porque o baixo está fazendo umas notas chamadas de nota bolachão. Ele toca uma nota e fica segurando. Então tem muitas mínimas, mas se você contar essa mínima pontuada aí, seria equivalente a 6 colcheias. Claro, né? Essas 6 aqui do 6x8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele fica segurando, ok? Mas ali no final Na verdade, a partir do meio dessa primeira página, já começa a entrar as colcheias, ali na parte que é do chorus, que seria o equivalente ao refrão da música. Já começa o baixista, começa a fazer as colcheias também, ok? E aí vai para a segunda página. Colcheias, colcheias, colcheias e muitas colcheias, tá vendo? Variações de colcheia, né, que são as semicolcheias. Dá uma olhada na segunda página. Dá uma olhada na terceira página, quando troca até os compassos. A página troca até os compassos. Só colcheia. Tá vendo que só tem colcheia escrita? É, só colcheia. Variando a quantidade de colcheias. Vai para a quarta página. Só colcheias. E o baixista só toca colcheia, tá vendo? E a quinta página? Só colcheia. É colcheia o tempo todo. Ou então, na quinta página, começa a entrar umas semínimas. Olha que legal. Na quinta página, tem ali, ó, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta pauta, o último compasso é um 3x4. Entra um 3x4, que assim como o 4x4 aqui no meu exemplo, assim como esse 4x4, também pode ser pensado em relação às colcheias. O 4x4 tem que ter 4 semínimas, cada semínima equivale a 2 colcheias, por isso que eu posso ter até 8 colcheias. No 3x4, eu tenho que ter 3 semínimas, cada semínima é equivalente a 2 colcheias, eu posso ter até 6 colcheias. Então entra o 3x4, mas ainda fica ali velado as 6 colcheias que dá para perceber na escrita. Tanto é que nessa página aí tem compasso que tem 6 colcheias. E aí vai para a página 6. Colcheia será também? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Página 6, continua na escrita do 3x4, colcheias. Olha a segunda parte da página aí, ó, a segunda metade da página. Colcheias, colcheias, colcheias. A última página também. Entendeu o elo? Tem uma figura que é a que vai conduzir a sua leitura. Quem vai conduzir a sua leitura é a colcheia, porque ela é o elo entre todos esses compassos aqui. E essa indicação metronômica aqui torna isso muito evidente, porque ao você ligar o metrônomo e colocar o 75 que ele pediu, por exemplo, aqui, eu vou ligar o metrônomo e colocar o 75. Essa é a velocidade 75. Nessa velocidade 75, ele quer que a gente toque uma semínima. Então, aqui é uma semínima. Tá, 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 tá. Ok, isso é uma semínima. Agora, se isso é uma semínima, você consegue calcular qual é a velocidade da colcheia. Porque se aqui é uma semínima, você sabe que aqui dentro cabe 2 colcheias. Tati, tati, tata, 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 tata. Pronto, você pegou a velocidade da colcheia. A partir do pulso que ele deu. Isso aqui vai ser o seu guia agora. Se isso é o seu guia, quando você está falando numa fórmula de compasso em 6x8, isso aqui vai guiar a sua leitura.
E claro, você vai colocar isso aqui dentro da acentuação métrica do 6/8. Qual que é a acentuação métrica do 6/8? Eu ter dois grupinhos com 3 colcheias. Então eu vou sentir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ó, pensa comigo. A colcheia foi isso aqui. Sem acentuação nenhuma, eu só peguei o pulso. Tem que sentir isso aqui, ó. Agora você coloca isso numa acentuação de um compasso binário composto. Ou seja, a cada 3 tem uma leve sensação de acento. Então, é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu coloquei aquela velocidade em 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Agora eu pego essa velocidade aqui, ó, por exemplo, e coloco ela no 4. E aí fica 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Coloca ela no 5/8. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. E aqui, ó, é o mesmo sentido. É isso aqui que guia a sua leitura. Claro que você vai sentir isso aqui com um peso, um acento. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Que é o que a gente sente na música do Dream Theater o tempo todo. Essa acentuação de acordo com o que muda na fórmula aqui, na fórmula de compasso. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? A gente sente essa acentuação entrando, mas o que guia os músicos é esse sentido aqui da colcheia. Agora veja, essa colcheia nessa velocidade, ela foi indicada aqui, por esse metrônomo aqui. Mas quando entrou o 6/4, ele colocou uma velocidade muito maior. Então aqui, os músicos mudaram, começaram a pensar numa velocidade muito mais rápida para a colcheia. Então 175, ó, vou colocar aqui, ó, 175. Cadê? 175. Ó, aqui. Isso é a C mínima. C mínima. Você vai ter que calcular a colcheia. Pensa aqui, ó. Isso é C mínima. C mínima, você tem que dividir cada uma delas em 2 notas. Então, tati, 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 tati. Peguei a colcheia. Entendeu o que eu fiz? Ó, eu peguei o pulso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, tá, 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 tá. E pensei em 2 notas, porque eu quero dividir a C mínima. Então eu pensei em 2 notas nesse pulso. Tati, 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 tati. Peguei a colcheia. Ou seja, a partir daqui, de quando entra o 6/4, os músicos vão sentir tati, 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 tá, tati, tá, tati, 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 tá, tati, tá, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Eles começam a ler não mais o pulso, eles leem a colcheia. É esse movimento aqui que vai guiá-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E aí, tá super rápido. Mas se você trouxer isso para o lento, você vai aplicar essa ideia de ter essa sensação aqui a te guiar. Eles vão ficar focados em 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vão sentindo a colcheia. Vou fazer devagar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Por que eu contei 1, 2 aqui? Porque essa aqui é equivalente à colcheia. Quando chega numa figura que não é colcheia, você vai pensar ela em relação à colcheia. Você vai falar, ela vale 2 colcheias, nesse caso, porque ela vale. Então eu penso 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Por que eu pensei em 1? Porque é só uma colcheia. Eu tô sentindo colcheia. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu estou pensando cada figura dessa em relação à colcheia. O ponto de condução é colcheia.
Tá entendendo? Então existem pistas que vão te indicar como que você flui a leitura de um compasso para o outro. O que parecia quando você chega lá naquela terceira página, dá uma olhada na terceira página. Na terceira página dessa música, quando começa a entrar um monte de fórmula de compasso por compasso, pode parecer a coisa mais difícil do mundo, mas na verdade não é. Até então, nas 4 primeiras pautas, estava valendo 6x4, que era aquela onde os músicos ficam sentindo 6 colcheias por pulso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele estava o tempo todo assim. Chega na 5ª pauta, ele vai sentir só 3 por pulso. Mas a preocupação dele, que era essa colcheia, continua igual. Então, ele, a partir da 5ª pauta, ele vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Porque ele sabe que no 6x8 vai ter 3 por pulso, no 4x8 vai ter 1 em cada pulso, então 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu pensei em 1, 2 porque dá 4, né? 1, 2 do 4x8, mais 1, 2 dá 4. 1, 2, 1, 2. E também porque ele uniu, você percebe que aqui no 4x8 ele uniu em 2 grupinhos assim, tá vendo? Ó? Quando ele une assim, ele está indicando para você pensar em 1, 2, 1, 2, assim como aqui ele está indicando para você pensar em 3. 1, 2, 3, 1, 2. Então, essa 5ª pauta, essa terceira página fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. E aí depois vem o 3x8, 1, 2, 3. Tá entendendo? Então, o que vai te guiar é esse sentido aqui. Uma vez que você educa seu corpo para sentir isso aqui, e isso fica a sua mola propulsora, você vai sentindo. Depois você coloca só a acentuação de cada pulso. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mas é esse movimento aqui que é o que te conduz aqui. E lógico, a dificuldade dessa música é fazer isso bem rápido, porque vai estar na velocidade 175, então vai ficar muito rápido. A velocidade torna a execução dela difícil, mas o princípio para possibilitar que você chegue na velocidade muito rápida é que você sinta a colcheia te guiar. É ela que vai ser o seu guia, é a partir dela que você vai contando os pulsos, entende? Então, há pistas nas músicas. Há pistas que nos indicam, que nos trazem essa condução de como que eu transito de uma fórmula para outra sem mudar a velocidade, sem mudar o andamento, sem quebrar a fluidez. A acentuação vai ficar quebrada, a gente usa esse jargão, né? A gente fala que a acentuação está quebrada porque fica mudando muito a acentuação métrica. Mas há uma fluidez, há uma constância entre elas, há uma transição harmoniosa. É interessante isso, não é? De repente, você tá aí me ouvindo agora, né? E aí você começa a pensar assim: ok, Dani, mas eu sou iniciante na música. E isso aí também é pra mim, eu sou bem iniciante, então eu tô apenas começando a estudar e a entender sobre música. E de repente você começa a falar de compassos que trocam o tempo todo. Isso também é pra mim, eu tenho que aprender isso? Pois eu digo que é muito pra você. Que você que está iniciando na música tem como principal foco começar a educar o seu corpo para o sentido rítmico. Então a gente precisa desenvolver essa clareza, essa capacidade de sentir uma condução que não seja uma condução apenas de um pulso, onde você pega uma nota, uma figura rítmica que seja a sua condução e você começa a educar o seu corpo para sentir isso. Isso aqui fica o tempo todo no seu corpo, você começa a sentir isso. Claro que a execução técnica tem que ser com o tempo. Você não vai sair estudando uma música que seja mais desafiador em termos de velocidade, de técnica do instrumento, porque você está formando a sua técnica e se você colocar a carroça na frente dos bois, você vai ficar muito frustrado, muito frustrada, se sentindo que você não é capaz, porque na verdade você acabou atropelando o processo. Mas o que eu digo que é importante para você que está iniciando é começar a educar o seu corpo também para esse senso rítmico de uma unidade única entre as figuras. Porque ao sentir isso, ao se programar para sentir esse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Tá vendo? Você vai sentindo colcheia. 1, 2, 3, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1. Ao sentir essa linha de manter o olhar pela colcheia, sentindo isso aqui que não sai, você está educando o seu corpo para uma relação muito importante, que só vai te nutrir e te favorecer no futuro. Entendeu?
E claro, em termos técnicos, tudo a seu tempo. Você vai dando tempo para o seu corpo melhorar a sua técnica e então você consegue ir para esse tipo de execução instrumental também. No começo você vai educar o seu corpo para a técnica e vai educar o seu corpo para isso. E com o tempo você se vê também sendo capaz de executar no instrumento. Ah, Dani, mas eu não gosto de rock. E isso aí tá num exemplo de uma banda de rock, né? O Dream Theater é uma banda de rock, então isso não é pra mim, porque eu não curto rock, eu não vou tocar rock, não tem nada a ver comigo. Dificilmente eu vou ver uma situação dessa. Eis aí o que tá. Quem disse pra você que mudanças de fórmulas de compasso só aparece com rock? É muito comum dentro do rock, especialmente do rock progressivo e outras variantes do rock, mas é muito presente também no jazz, aparece em repertórios da música erudita, especialmente a música mais contemporânea. Então, você vai se deparar uma vez ou outra com situações assim, sim. E aí é que tá o pulo do gato, né? A gente acha às vezes que a gente não precisa aprender algumas coisas porque nós não vamos usar, a gente não precisa. A gente nunca sabe. Eu deixo como sugestão para você um exemplo de uma música pop, inclusive, se você quiser pesquisar, onde tem essas variações de compassos. É uma música chamada Race on the Water. Se escreve assim, ó, Race on the Water. Você pode pesquisar aí e você vai ver essas mudanças, essas diferenças de acentuações. Race on the Water. Race on the Water é do compositor não, é do cantor, né, o músico Tiago Schiffer. Tem essa aqui. Outro compositor mais dentro da área do erudito, né, se a gente pode dizer assim, da música clássica, é o próprio Philip Glass. Philip tem dois P's, eu estou em dúvida se tem dois P's, acho que não. Philip Glass tem um compositor minimalista, mas, enfim, ele explora diversos recursos nas questões rítmicas e você pode ouvir e encontrar exemplos assim, tá bom? Então, não fique achando que a gente não precisa, porque a gente nunca sabe exatamente por onde nós vamos caminhar e sempre nós aprendemos, né? Não tem aquele ditado, tudo vale a pena quando a alma não é pequena? Nós sempre aprendemos e extraímos lições importantes de uma área que a gente acha que não se aplica a nossa, mas a gente extrai sim, claro, que sem nos colocarmos para atropelar as coisas. O princípio é que elas sejam gradativas, que você vai apegando de forma gradativa, de forma construtiva, tá bom? Veja, o que todo mundo faz, o que a maioria, pelo menos, pensa e faz quando encontra compassos que trocam e alternam, né? Um compasso diferente no meio da música. Pensa em mudar o andamento, porque interpreta que o denominador vai ser responsável por indicar uma velocidade maior ou menor do que estava. Então, se estava no 6/8, vem para 6/4, então vai ficar mais lento agora, não vai ficar mais rápido. Então, começa a pensar em mexer no andamento. Não troque o andamento. O andamento ele não é indicado pela fórmula de compasso. O andamento ele é indicado pelas indicações metronômicas, pelas expressões em italiano ou mesmo expressões na língua vernácula do país, enfim, expressões que vão indicar o caráter, a velocidade. Não é a fórmula de compasso. Não caia nesse erro comum, nesse senso assim comum, porque de fato não é a fórmula que vai trazer a condução para você da linha rítmica, da unidade entre as fórmulas. A fórmula de compasso, ela vai trazer as acentuações características para trazer essas sensações quebradas quando troca a fórmula de compasso. É isso que a fórmula de compasso traz, apenas isso, não a indicação metronômica, tá bom? Fica ligado nisso, tá? E ó, se você se deparar com músicas que trocam muito as fórmulas de compasso e você não souber o que fazer, se você ficar perdido, você não conseguir encontrar essa unidade rítmica que eu falo entre as fórmulas, tentar encontrar as pistas que estão ali, eu deixo uma dica. Escute. Vai escutar essa música, escuta essa música, vai analisar, vai sentir as acentuações métricas, sente os pulsos, sente as divisões, usa o teu ouvido também, a tua escuta atenta musical para trazer esse sentido.
do que está acontecendo aqui, o que acontece quando sai dessa fórmula e vai para outra, será que está mudando? Analisa pelo teu ouvido também, tá bom? Se você tentou analisar pela escrita, pelo registro gráfico, pela partitura e não está conseguindo encontrar sentido, vai para o teu ouvido, vai analisar, vai escutar, escuta com atenção essa música, presta atenção nela. Usa os teus princípios já de conhecimento rítmico para te conduzir por esse entendimento dessa linha única que há de uma fórmula para outra. Isso é muito importante. Porque para fechar com chave de ouro, você não deve ficar tentando decifrar as fórmulas de forma independente uma da outra, a não ser para entender a célula rítmica que está ali. Se você para pensar na fórmula de compasso que está num trecho e a outra fórmula de compasso que apareceu no outro de forma independente uma da outra, isso te serve, te salva, né? Te conduz para o entendimento daquela escrita. Porém, na hora de transitar na sua performance de uma fórmula de compasso para outra, tem que haver um elo rítmico, que não é a independência da informação que a fórmula está passando, que não é a regra matemática da fórmula que está passando, que está conduzindo. Há pistas de figuras que podem ser sentidas que se mantêm de um compasso para o outro. Fica ligado nisso, porque essa figura que está tão presente em um compasso, ela também está presente geralmente no outro, e ela te conduz, ela traz essa linha que vai te conduzindo, tá bom? É isso aí. Eu espero que você tenha gostado, que essa aula tenha feito sentido para você, tenha te ajudado a entender algumas questões. E se você gostou, me diz aí se você já teve oportunidade de tocar músicas assim, como que foi para você, se isso era uma dificuldade, se isso tá mais claro, ou se não, se você já tinha esse insight. Contribui aí, deixa seu comentário, eu quero saber. Se você nunca tocou, se não apareceu ainda, me conta qual é a sua realidade, a sua experiência com esse tema, tá bom? Eu vou gostar muito de te conhecer mais e mais. E lógico, né? Já deixa o seu like aí, já deixa o seu curtir aí, para que a gente possa continuar gerando cada vez mais material. Eu vou saber que vocês gostam disso. Compartilha com outras pessoas, isso ajuda o canal a estar sempre no ar, estar sempre ativo. Isso nos torna motivado a continuar sempre mais e mais, tá bom? E leva para os seus amigos, né? Leva para eles mesmo, aquelas pessoas que você sente que curte música, que tá nessa vibe desse assunto, que tá pensando sobre isso, manda para eles, vai agregar, vai despertar pontos importantes de aprendizado e de crescimento musical. Show? A gente se encontra nas próximas videoaulas aqui do canal, combinado?